Olá, que a paz do Mestre Jesus esteja no coração de todos nós. Estamos de volta aqui novamente para mais uma de nossas leituras e hoje trouxemos o livro Caminho, Verdade e Vida, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. E a lição que escolhi hoje para que nós continuemos as nossas leituras está lá no capítulo 88, Velar com Jesus. E a epígrafe é a seguinte: E voltando-se para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: Então, nem uma hora pudestes velar comigo? Isso está lá em Mateus, capítulo 26, versículo 40. E Emmanuel começa seus comentários. Jesus veio à Terra acordar os homens para a vida maior. É interessante lembrar, todavia, que sentindo a necessidade de alguém para acompanhá-lo no supremo testemunho, não convidou os seguidores tímidos ou beneficiados da véspera, e sim os discípulos conscientes das próprias obrigações. Entretanto, esses mesmos dormiram, intensificando a solidão do divino enviado. Aqui, nessa passagem, rememorando a passagem evangélica, nós vemos que Jesus convida os seus discípulos para ir até o monte para poder orar, para poder se concentrar, para poderem ficar ligados no plano espiritual. E os discípulos não aguentaram, simplesmente adormeceram, deixando, mesmo depois do convite, deixando Jesus sozinho. Emmanuel continua. É indispensável rememoremos o texto evangélico para considerar que o Mestre continua em esforço incessante e prossegue convocando cooperadores devotados à colaboração necessária. Claro que não confia tarefas de importância fundamental a espíritos inexperientes ou ignorantes, mas é imperioso reconhecer o reduzido número daqueles que não adormecem no mundo, enquanto Jesus aguarda resultados da incumbência que lhes foi cometida. Aqui nós vemos um pouco de nós, um pouco daquilo que Jesus permanece escolhendo. Jesus permanece concedendo a nós situações, momentos em que nós nos aproveitemos dessa vida para a divulgação do seu evangelho. Aproveitemos a oportunidade de estarmos encarnados para podermos transformar e divulgar o evangelho de Jesus. Mas esse momento, muitas poucas pessoas se aproveitam. Muitas poucas pessoas realmente estão cooperando com Jesus nesse seu trabalho. E como muitos outros, e como os discípulos daquela época, adormecem, ou pior, resolvem fazer outras atividades. Emmanuel continua. Olvidando o mandato que lhes são portadores, inquietando-se pela execução dos próprios desejos, a observarem em conta os dias rápidos que o corpo físico lhe oferece, esquecendo-se de que a vida é a eternidade e que a existência terrestre não passa simbolicamente de uma hora. Em vista disso, ao despertarem na realidade espiritual, os obreiros distraídos choram sobre o látego da consciência e anseiam pelo reencontro da paz do Salvador. Mas ecoam-lhes os ouvidos as palavras endereçadas a Pedro. Então, nem por uma hora pudestes velar comigo? Todos nós, nesse momento, estamos nessa situação, porque foi-nos dado uma tarefa, foi-nos dado por Jesus a confiança do nosso conhecimento, da possibilidade e da chance que nós temos de fato, divulgarmos o seu evangelho, de fato, vivenciarmos o seu evangelho. Ao invés disso, nós nos aproveitamos de estarmos encarnados para nos sujeitarmos aos nossos prazeres pessoais, pois achamos que a vida é curta, pois achamos que temos pouco tempo para aproveitar a nossa estadia nesse planeta, esquecendo que aqui é simplesmente uma passagem, esquecendo-se que o nosso lar verdadeiro é no plano espiritual.
E quando lá chegamos e quando retornamos ao plano espiritual, arrependidos ficamos, arrependidos de não termos cumprido um pouquinho desse tempo que nos foi destinado nesse planeta, nos aproveitando de podermos endereçar uma melhoria, de amarmos ao próximo, de amarmos aquele que precisa da gente. É isso que nós precisamos aprender. E Emmanuel vai encerrar. E em verdade, se ainda não podemos permanecer com o Cristo ao menos uma hora, como pretendermos a divina união para a eternidade? Como que nós podemos ainda desejar a vida eterna se nós não conseguimos conviver com os mandamentos de Jesus por essa nossa vida que é curta verdadeiramente? Se nós não conseguimos nos entregar a esse conhecimento, a esse amor por esse curto período, como nós achamos que conseguiríamos viver com Jesus na vida eterna no plano espiritual? Precisamos aprender muito ainda. Precisamos aprender na fé, no amor, na justiça e entender fundamentalmente que nós estamos aqui nesse planeta de passagem, que nós estamos nesse planeta para aprender, para desenvolver as nossas dificuldades, para transformar aquilo que ainda aperta o nosso coração. Estamos aqui para aprender a conviver com o próximo, para fazer o bem a quem precise. Essa é a nossa tarefa. Será que nós estamos fazendo isso? Será que nós estamos nos entregando a isso? Ou simplesmente estamos nos aproveitando do mundo? Estamos nos aproveitando dos prazeres terrenos que estão aqui? Que a paz do Mestre Jesus esteja no coração de todos nós. Que possamos ao longo dessa semana refletir sobre qual é a nossa tarefa. Se verdadeiramente estamos exercendo o mandato que Jesus nos deu, ou se realmente só estamos pensando em nós mesmos. Fiquem com Deus.